Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa live aqui pelo Isaacs, uma live especial. A gente preparou essa live aqui para os nossos alunos, para aquele pessoal que está se preparando para o concurso do Hemobras. É um concurso aí que já vem sendo aguardado, já tem um tempo, né? É um concurso, com certeza um concurso muito desejado por muitos alunos, muitos profissionais aí que atuam na área de hematologia, hemoterapia, ou que têm interesse em atuar nessa área, né? Visto que a Hemobras, né, é uma empresa brasileira aí especializada aí no processamento, né, e na fabricação de fatores aí que a gente utiliza para tratamento de diversas doenças, né, com os nossos hemoderivados, né? Então é uma oportunidade única aí esse concurso, né? A gente tem uma empresa que foi um investimento muito alto pelo governo brasileiro para a gente tentar trazer a nossa independência, né, na produção de fatores da coagulação principalmente e outros produtos aí que a gente tem a partir desses hemoderivados, visto que a gente tem até então, né, a importação desses fatores, desses produtos de outros países, né? Então, com certeza é uma oportunidade única aí, e a gente trouxe especialmente hoje, né, essa live para tentar trazer algumas questões. Eu vou dar algumas dicas, discussões de alguns temas que pode ser cobrado aí na sua prova para quem vai fazer o concurso da Hemobras aí, que com certeza pode fazer o diferencial. Tá bom? Então assim, a gente, para quem não me conhece, professor Diego Franciel, tá? Sou professor aqui do Isaacs, aqui da pós-graduação de hemoterapia e banco de sangue. Ministro aulas aí de introdução à hemoterapia, ministro aulas de imunohematologia. Sou biomédico, minha formação sou biomédico, especialista em epidemiologia. Tenho mestrado em genética e doutorado em ciências da saúde. Eu atuo na Fundação Hemocentro de Brasília. Atualmente eu sou responsável pela subseção de imunohematologia, né, que engloba os laboratórios de imunohematologia de doador e o laboratório de imunohematologia de pacientes, né? Então vou trazer um pouquinho aqui da minha experiência. Também atuo na área de concurso público, né, e vou tentar trazer um pouco de dicas, né, algumas dicas, alguns caminhos, né, que vocês podem seguir aí para chegar muito mais bem preparado para a sua prova. E lembrando que para quem não é nosso aluno, fica aqui o nosso convite, né? A gente tem a pós-graduação em hematologia, banco de sangue, hemoterapia e banco de sangue, né? Temos também a de hematologia, que é com certeza um diferencial aí para a preparação dos alunos que desejam atuar na área de banco de sangue e hemoterapia, né? Trazemos profissionais, professores aí, os mais qualificados possíveis, professores que atuam em diversas áreas dentro do banco de sangue, né? E com certeza um dos nossos objetivos da pós-graduação também é preparar os alunos para qualquer processo seletivo e qualquer concurso público na área de hemoterapia e banco de sangue, tá bom? Então fica aí o convite para quem tem interesse, entre em contato com a nossa equipe aí e venha fazer a pós com a gente aqui no Isaacs, beleza? Então vamos lá, gente, vamos dar início aqui. Tá? Fiquem à vontade, caso surjam dúvidas aí, vão deixando no chat, que ao longo aqui dessa apresentação a gente vai discutir questões ou algumas dúvidas que porventura possam surgir aí durante a apresentação. Fiquem à vontade, no final vou deixar meu contato, caso não tenha interesse ou tenha outras dúvidas, podem entrar em contato que será um prazer atendê-los, beleza? Então vamos lá então, vamos aqui para o material. Né? Essa live aqui exclusiva aqui pelo Isaacs, né? Um material que vai ficar disponível aqui para todo o pessoal aí que quiser estudar, quiser revisar, quiser assistir novamente, vai ficar aqui no nosso canal do YouTube como um material preparatório aí para os nossos alunos, um material de apoio, beleza? Então vamos lá, gente. Bom, eu vou falar um pouquinho do edital, rapidamente, tá? Por quê? Porque o edital, a gente tem diversos cargos, né, dentro aí
lá do concurso, né, do edital da Hemobras, mas a gente vai focar um pouco nesses cargos relacionados com a farmácia e com a biomedicina, né, que são os cargos de analista industrial de hemoderivados e biotecnologia, né, mais precisamente na área de controle de qualidade 1 e controle de qualidade 2, sendo que o controle de qualidade 1 inclui o profissional biomédico, o controle de qualidade 2 ele já é para farmacêuticos. O conteúdo programático é basicamente o mesmo, a diferença é que no controle de qualidade 2 a gente vai ter esse conteúdo a mais aqui, que é o estudo de estabilidade, que é a resolução da Anvisa aqui, RDC 412. Mas se a gente olhar, é muito conteúdo, né? A gente vai ver aqui que é gigantesco a quantidade de matérias que podem ser abordadas na sua prova, né? Então a gente vai focar um pouco aqui nas matérias relacionadas à imunohematologia, sorologia, que são as matérias que também estão envolvidos com a hemoterapia, tá? Então, que testes NAT, pode cair a parte de imunologia clínica, imunohematologia no controle de qualidade, as técnicas, é muito importante o aluno conhecer as técnicas, né, utilizadas na imunologia, ELISA, imunofluorescência, quimiluminescência, Western blot, tipagem, ABO-RH, hemaglutinação, enfim, são conteúdos que com certeza tem grande probabilidade de cair, além desses outros, né, que envolve uma gama gigante de material que o aluno tem que estudar. Outro conteúdo que pode ser cobrado para outro cargo, né, é o cargo de analista industrial relacionado a plasma e hemocomponentes, né? Nós temos várias portarias, entre elas a portaria de consolidação número 5, que é a portaria que está incluído toda a parte da hemoterapia e do banco de sangue, né? É como se fosse a lei maior que a gente tem aí, a mais completa, na verdade, relacionada com a hemoterapia. A RDC 34 também, que complementa, né, como se fosse um complementar da portaria de consolidação, né, onde fala de todo o conteúdo relacionado, né, todas as normas relacionadas a banco de sangue e hemoterapia, né. Temos aqui também a tipagem ABO-RH da imunohematologia, testes sorológicos para triagem de doadores, doenças infecciosas em doadores de sangue, a questão da filtração, enfim, toda a parte que envolve o banco de sangue, os hemocentros, né, os trabalhos realizados no hemocentro também pode cair aí na sua prova, beleza? Então vamos lá, então só trouxe esse apanhado para a gente começar já resolvendo questão, e aqui eu trouxe questões selecionadas de alguns assuntos que tem maior frequência em diversas provas, né? A gente não tem muito conteúdo aí, provas anteriores aí da banca organizadora desse concurso, né? Mas a gente pegou de outras bancas, CESP, trazer um pouquinho de FGV, IADS, para a gente tentar explorar esses conteúdos, esses assuntos aí de uma forma mais completa possível. E aí um dos assuntos que mais se repetem em concursos, principalmente concursos de banco de sangue, e a Hemobras também, apesar de no seu banco de sangue estar relacionado com banco de sangue, né, apesar que a definição é totalmente diferente, mas aproveita um pouco do conteúdo desses centros de hemoterapia. E um dos assuntos é a tipagem ABO, que a gente precisa saber, que são os assuntos mais recorrentes aí nesse tipo de prova. Então eu trouxe aqui do concurso da EBSER para o cargo de biólogo 2018, e ele trouxe o seguinte, né, considerando os dados da tabela que representa as reações sorológicas ao se incubarem diferentes tipos sanguíneos com os antissoros anti-A, anti-B, anti-A e anti-B e anti-RH, julgue os itens que se seguem. Então vai tentando interpretar e resolver aí, e depois a gente vai discutindo caso surjam dúvidas. Aqui ele trouxe indivíduos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? E se houve ou não reação, né? Então aqui temos os anticorpos, né? O anti-A, o anti-B, o anti-A e anti-B e anti-RH. E aqui se houve ou não aglutinação. Então aqui a gente percebe a aglutinação, e aqui é um padrão de ausência de aglutinação. Então, por exemplo, aqui esse indivíduo 1 reage com anti-A e reage com anti-A e anti-B, tá? Então aqui a gente já vê uma questão um pouco, um detalhe que
na verdade, na prática não é muito correto, né? O anti-AB é um terceiro tipo de anticorpo e não uma mistura de anti-A e anti-B como ele trouxe aqui. Então existe o anti-A, o anti-B e o anti-AB. A questão, ela trouxe anti-A e anti-B como se fosse o anti-AB, tá? Só esse detalhe aí para você ficar ligado. Então, aqui são os resultados. Vamos ver o que perguntou nessa primeira questão aqui. Então ele fala o seguinte: o indivíduo 1 apresenta anticorpos anti-B em suas hemácias. Olha só, ele está falando que o indivíduo apresenta anticorpos anti-B em suas hemácias. Então, esse gabarito aqui está errado, tá? Errado por quê, né? Primeiro, os anticorpos não estão nas hemácias, certo? Os anticorpos ficam livres no soro. Anticorpos não ficam nas hemácias, os anticorpos estão livres no soro. Quem fica preso à membrana eritrocitária são os antígenos, tá certo? Então, quando eu utilizo um soro aqui, vamos olhar o indivíduo 1, eu utilizo um soro anti-A e ele reagiu com a hemácia A, significa que essa hemácia A possui o antígeno A em sua membrana. Por isso, teve o sítio de ligação do anti-A e aí tivemos uma reação positiva. Então, ele é um A, não sei o RH porque ele não fez o teste. Então, ele é do grupo A. Então, por isso, o gabarito está errado. Não tem anticorpos anti-B nas hemácias. Quem é do grupo A produz naturalmente anticorpos anti-B. Até aí tudo certo, né? Mas os anti-B estão livres no soro, por isso o gabarito está errado. Vamos dar uma relembrada aqui, porque eu gosto, né, de trazer esse conteúdo e explorar esse conteúdo aqui de uma melhor forma possível para que a gente não erre esse tipo de questão na prova, para que os alunos cheguem o mais bem preparado possível. Então, a tipagem sanguínea, BO-RH, básico lá da que a gente aprende na faculdade, né? Existem alguns detalhes que são importantes a gente saber. Primeiro, ou relembrar, né? Para quem já tem um tempo que não estuda esse conteúdo, é uma oportunidade de você estar relembrando esse tipo de conteúdo. Então, a tipagem ABO-RH ela é dividida em dois tipos de provas, né? A prova direta, que a gente vai adicionar gotas da suspensão de hemácias do paciente, e quando eu adiciono hemácias, eu estou adicionando antígenos. Se eu quero pesquisar antígenos, eu preciso adicionar um reagente de anticorpo, que são os antissoros A, B, AB, D e o controle, tá certo? Então, fiz lá a identificação dos meus tubos, adicionei os antígenos, né, que são a suspensão de hemácias, e adicionei uma gota de cada antissoro aqui e vou tentar analisar as reações antígeno-anticorpo de acordo com o perfil fenotípico desse paciente. A prova reversa é uma prova confirmatória da prova direta, consiste em adicionar o soro ou plasma do paciente, e no momento que eu adiciono o soro ou plasma, eu estou pesquisando anticorpos no soro ou plasma. Para pesquisar anticorpos, eu preciso de um reagente de hemácias que possui os antígenos. Então eu adiciono aqui o soro, no tubo, sexto tubo e no sétimo, e uma hemácia comercial que a gente compra, né, hemácia do grupo A e hemácia do grupo B. Então, essa é a configuração para a tipagem ABO-RH. Lembrando que ela pode ser feita em cartão geoteste, pode ser feita em tubo, como esse caso, ou pode ser feito em microplaca, mas eu preciso fazer prova direta e reversa. Professor, mas a gente não pode fazer em lâmina? Até pode, mas para fins diagnósticos, para você liberar um laudo, assinar um laudo, não pode ser feito tipagem lâmina. Primeiro, tipagem lâmina a gente não faz prova reversa, a gente faz prova direta. Segundo, a sensibilidade da lâmina, que é aquela lâmina que a gente utiliza lá na faculdade, nas feiras de ciência, né, onde você pega uma lâmina, pinga uma gotinha ali do sangue, uma gotinha do reagente e percebe a tipagem sanguínea. Aquilo não tem muita sensibilidade. Então a gente pega muitos resultados, falsos resultados aí, e eu posso dar um diagnóstico, um laudo errado de tipagem sanguínea a partir de lâmina, tá? Então precisa ser feito ou em microplaca, ou em cartão geoteste, ou em tubo, como a gente está vendo aqui na figura, tá? E aquele básico lá da sistema ABO, quem possui os antígenos, né, específicos,
ele produz o anticorpo contra aquele antígeno que ele não tem. Então, quem tem o antígeno A produz anti-B. Quem tem o antígeno B produz naturalmente anti-A. Quem é do grupo AB não produz anticorpos. E quem é do grupo O vai produzir os anticorpos anti-A e anti-B. Beleza? Então, resuminho básico aqui. Olha só, vamos fazer um exercício aqui, porque esse tipo de questão aqui se repete em várias bancas, tá? A gente que tem um pouco de vivência nesse mundo do concurso, a gente tem direto tá resolvendo esse tipo de questão em provas de diversos concursos aí do Brasil. Às vezes ele vai trazer um resultado bem parecido com esse aqui e vai pedir lá nas alternativas para você interpretar qual é a tipagem sanguínea. Olha só, aqui nessa linha aqui destacada a gente tem os reagentes que a gente adicionou e aqui é o resultado da reação. Então 0, que significa que não teve reação, 4 cruzes, uma reação máxima, né? Reação pode ser de 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes ou 4 cruzes é a reação máxima, tá certo? Então uma hemácia, né? É um tipo sanguíneo que não reage com A, não reage com B e não reage com AB. Então só pode ser do grupo O. Espero que vocês tenham acertado aí, tá, gente? Vão falando aí nos comentários. Quem teve dúvida, coloca aí. Quem acertou, achou fácil, coloca também, porque é bom a gente ter essa noção aí de como que está a preparação de vocês. Quem reagiu com o anti-D significa que ele tem o antígeno RHD na membrana. Então, quem tem o RHD, ele é considerado RH positivo, né? O controle sempre tem que dar negativo para validar a reação. Então, até aqui, a gente tem prova direta, tá certo? Vamos fazer a contraprova? A contraprova, ela é feita ao mesmo tempo, lá nas tipagens sanguíneas. A gente adiciona os antígenos, né? Que são hemácia do grupo A1, hemácia do grupo B. E nessa situação, ele reagiu com anti-A1, reagiu com A1 e reagiu com B. Significa que essa pessoa, né, tem anti-A e anti-B. Quem é do grupo O produz anti-A e anti-B, então ele é um O positivo, tranquilo, não tem nenhum tipo de dúvida, né? Outra tipagem sanguínea, reage com A, não reage com B, reage com anti-AB. Então, por esses resultados, a gente já imagina que é uma pessoa do grupo A. O RH dele é positivo, certo? Reagiu com anti-D, controle validou a reação, então é um A positivo. Quem é A tem anti-B, então vai reagir com hemácias do grupo B, não pode reagir com hemácias do grupo A, então é um paciente do grupo A positivo, certo? Tranquilo, fácil, beleza? Vamos dar seguimento. Aqui reagiu com anti-B, reagiu com anti-AB, não reagiu com anti-D e o controle também não reagiu, então ele é RH negativo e a tipagem dele é do tipo B negativo. Quem é B produz naturalmente anti-A, tá certo? E não produz anti-B, então ele é um B negativo tranquilamente. E esse caso aqui, olha só, esse resultado aqui já caiu, esse tipo de resultado em questão. Às vezes o aluno chega, professor, o senhor não falou desse tipo de resultado na aula. Bom, vamos aqui, se cair, vamos ficar ligado aqui nessa situação. Ele reage com A, reage com B, reage com anti-AB. Então, tem A, tem B na membrana, só pode ser do grupo AB. E olha só, reagiu 2 cruzes com anti-D e reagiu 2 cruzes com controle. E agora, o que eu faço? Bom, o que a gente faz? Não podemos liberar esse resultado. O RH dele está invalidado. Então, eu não posso falar que ele é RH positivo. Por quê? Porque o controle não validou a reação. Tá certo? Então, nesse caso aqui, resultado inválido, eu preciso utilizar técnicas adicionais, eu preciso fazer uma lavagem dessas hemácias, eu preciso fazer um tratamento dessa amostra previamente para repetir o teste e aí sim, quando o meu controle for negativo, eu sim posso liberar como RH negativo, tá certo? A reversa não reagiu, mostrando que ele é do grupo, realmente ele é do grupo AB, mas o RH dele está indefinido, tá bom? Lembrando que quem for RH negativo, lá pela portaria de consolidação, número 5, né, que está aí no seu edital, é obrigatório fazer o teste do DEFRACO, a pesquisa do DEFRACO. O que é a pesquisa do DEFRACO? Eu uso um outro tipo de anti-D,
tá certo? Um outro tipo de anti-D, de preferência um anti-D monoclonal do tipo IgG ou IgG mais IgM, né? Que a gente dá o nome de blend, né? Um anti-D blend que seja uma mistura de IgM mais IgG. Faço uma incubação a 37 graus, ou seja, eu potencializo essa reação, e aí sim, se o resultado do D fraco for negativo, eu vou liberar como RH negativo. Se o resultado do D fraco for positivo, se for um doador de sangue, por exemplo, vamos pensar lá no doador de sangue, se for um RH positivo, eu tenho que mudar esse RH aqui, se for o D fraco positivo, eu mudo o RH para positivo. Por quê? Porque na verdade ele é um positivo fraco, mas a minha reação aqui não é sensível o suficiente para detectar essa positividade. Por isso que o teste de fraco ele potencializa a reação, e eu pego esses doadores, por exemplo, que são RHD fraco positivo, tá certo? Mas por segurança transfusional a gente libera ele como positivo para que essa bolsa não seja transfundida em alguém que é negativo, e aí sensibilizar essa pessoa desenvolver um anticorpo aí sem necessidade, beleza? Então fica a dica aí, vamos dar seguimento. A mesma questão com a outro tipo de abordagem, tá? Eu trouxe essa questão porque ela permite a gente fazer uma revisão aqui de vários temas dentro da tipagem sanguínea. Então, agora ele fala do indivíduo 2. Olha só, o indivíduo 2 pode receber sangue de doadores dos tipos B e O, uma vez que ele expressa aglutininas do tipo anti-A. Vamos fazer essa interpretação aí. Olha só, então ele está falando do doador do tipo indivíduo do tipo 2, tá? O 2 aqui. Vamos tentar vamos ter que matar a interpretação desse indivíduo. Que tipo sanguíneo é esse indivíduo? Então, não reage com A, reage com B, reage com anti-AB. Então, ele é do tipo B. A professor, mas não fez prova direta, mas prova reversa. Mas, pela prova direta, a informação que a questão forneceu, a gente vai considerar ele como tipo B, beleza? Então, se ele é do tipo B, ele pode receber sangue de doadores do tipo B e do tipo O. O que vocês acham? Sim, né, gente? Por quê? Porque quem é do tipo B, ele pode receber hemácias do grupo O, porque as hemácias do grupo O não expressam nem A e nem B, tá? Quem é do tipo B, qual é o problema? Ele vai produzir qual tipo de anticorpo? Quem é do tipo B produz o anti-A, tá certo? Então ele só não pode receber bolsas do tipo A e bolsas do tipo B que possuem o antígeno A. Senão, esse anti-A que ele tem na circulação irá aglutinar e causará uma hemólise aí, que seria uma reação transfusional hemolítica aguda, que é uma reação gravíssima, pode levar o paciente a óbito aí, se não for tiver uma interferência médica aí naquele momento transfusional. Mas se ele é do grupo B, aí sim pode receber bolsa do grupo B, bolsa do grupo O, uma vez que ele expressa aglutinina do tipo anti-A. Ele tem anti-A, né? A expressão, esse termo expressa aglutinina ficou meio estranho, mas a aglutinina a gente lembra de anticorpos, né? Então ele produz, na verdade, aglutininas do tipo anti-A, gabarito correto, beleza? Fizemos a interpretação e vamos dar seguimento aqui. Beleza, gente? Se tiver dúvida, coloca aí que a gente vai discutindo aí. Professor, foi muito rápido, não consegui acompanhar. Essa live vai ficar guardada aí e será uma oportunidade para vocês depois revisarem, assistirem com calma aí, porque é muito conteúdo, às vezes o aluno ali está cansado, não consegue acompanhar naquele momento. Volta aí na aula, assiste novamente que com certeza você sairá muito mais bem preparado para a sua prova. Beleza? Vamos lá. Então, olha só. O indivíduo do tipo 3, o 3, né? Vamos lá. Pertence ao grupo AB, uma vez que suas hemácias expressam os antígenos A e antígeno B. Então, olha só. O 3 aglutinou com anti-A, aglutinou com anti-B e aglutinou com anti-AB. Então, gabarito correto. Se ele aglutinou com os 3, ele pertence ao grupo AB, porque as hemácias expressam os antígenos A e B, gabarito correto. Próxima questão. O indivíduo 4 é considerado o receptor universal, uma vez que suas hemácias não apresentam os aglutinógenos A e B.
Bom, vamos olhar aqui. O 4 não reagiu com o anti-A, não reagiu com o anti-B e não reagiu com anti-AB. Então, só pode ser do grupo O, tá certo? E o doador, o indivíduo do grupo O, ele é considerado o receptor universal? Não, né, gente? O receptor universal são as pessoas, os indivíduos do grupo AB. Por quê? Porque quem é do grupo O produz naturalmente anti-A e anti-B. Então ele não pode receber sangue, transfusão sanguínea, de quem é do grupo A, nem de quem é do grupo B, muito menos de quem é do grupo AB. Beleza? Então ele não é receptor universal, pelo contrário, ele é o doador universal, visto que as hemácias aqui eritrocitárias, né, as membranas eritrocitárias, não expressam os antígenos A e B, então ele pode, esse tipo sanguíneo serve para todos os outros grupos, né? Por isso que ele é o doador universal e não receptor universal, beleza? Vamos dar seguimento. O indivíduo 6 pertence ao negativo e, se for mulher em idade fértil, deverá tomar medidas especiais para evitar desenvolver a eritroblastose fetal quando engravidar de um homem RH positivo. Olha só, gente, essa questão aqui é interessante, que tudo colocado aqui, a gente pode discutir vários assuntos aí dentro da imunohematologia. Então vamos olhar o indivíduo 6. O indivíduo 6 a gente não tem resultado aqui de grupo ABO, só tem resultado de RH. A gente tem aqui um resultado indicando que é um RH negativo. Tá faltando controle? Tá. Tá faltando defraco? Tá. Mas a gente tem que trabalhar com o que a questão forneceu. Por esse resultado aqui, a gente considera o indivíduo 6 um indivíduo do grupo RH negativo. Beleza, então o indivíduo 6 pertence ao grupo RH negativo? Sim. E agora o que ele fala? Se for mulher em idade fértil, se for uma mulher RH negativo, deverá tomar medidas especiais para evitar desenvolver eritroblastose fetal quando engravidar de um homem RH positivo. Será que é isso mesmo? Então, para você que já estudou esse conteúdo, com certeza vai marcar o gabarito correto, que é justamente esse é o princípio daquelas pacientes RH negativo para desenvolverem a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Vamos aproveitar e vamos relembrar um pouquinho o que seria essa doença e os anticorpos aí envolvidos no sistema RH. Então vamos lá, para quem ficou em dúvida, para quem não lembra desse conteúdo, aproveita que acompanha aqui para a gente tentar relembrar esse tipo de questão e você não errar mais. Bom, anticorpos anti-RH são geralmente da classe IgG e irregulares, ou seja, significa que são anticorpos produzidos aqui a partir de um estímulo externo, ou seja, uma transfusão ou uma gestação prévia que vai estimular o sistema imune a desenvolver anticorpos de forma irregular. Irregular são os anticorpos não esperados, são aqueles que desenvolveu após um estímulo externo, ou transfusão ou gestação. Geralmente esses anticorpos não fixam complemento, não são naturais, iguais os anticorpos do sistema ABO que a gente falou aí, e apresentam uma reatividade ótima a 37 graus Celsius, beleza? Então, são anticorpos que a gente considera anticorpos quentes. E esses anticorpos estão envolvidos em reações transfusionais hemolíticas, anemias hemolíticas autoimunes e na doença hemolítica perinatal ou eritroblastose fetal, como trouxe a questão. Os mais frequentes, a gente fala muito do anti-D, mas existem outros anticorpos do sistema RH. Existe o anti-E grande, o anti-C pequeno, o anti-C grande, o anti-E pequeno, que são anticorpos produzidos contra antígenos do sistema RH. O mais comum, com certeza, é o anti-D, né? Aquelas gestantes RH negativo que produzem o anti-D após uma primeira gestação. Então vamos lembrar aqui o que seria a doença hemolítica perinatal. Então, o que acontece? A mulher deve ser RH negativo e a criança é RH positivo. Então, se a criança é RH positivo, da onde ela herdou esse RH positivo? Só pode ter herdado do pai. Então, uma condição para desenvolver a doença hemolítica perinatal seria mulheres RH negativo, o pai ser RH positivo, que vai passar geneticamente um gene, pelo menos um gene aqui, que seria o gene D, né, do RHD,
tornando essa criança RH positivo. Então, na primeira gestação, beleza, não tem problema nenhum. O que acontece que na hora do parto, o que acontece? Essas hemácias aqui são RH positivo da criança, ela pode atravessar aqui, e isso acontece comumente, né? A circulação, atingir a circulação aqui da mãe, e na circulação o sistema imune lá dessa mulher vai reconhecer o antígeno RHD como um antígeno não próprio, né? Então os nossos linfócitos B vão reconhecer, né? Vão se diferenciar em plasmócitos, e esses plasmócitos vão produzir quem? Anticorpos contra o RHD, esses anticorpos para eliminar essas hemácias. Por quê? Porque ele considera como hemácias invasores, né? São antígenos que não pertencem ao sistema imune dela, então eles vão, aquela forma natural que nosso sistema imune reconhece como invasores para combater qualquer tipo de infecção ou transfusão incompatível, enfim, a base da imunologia. Acontece que esses anticorpos vão ficar ali por muito tempo ali na circulação. Além disso, tem as células de memória, os nossos linfócitos B de memória, que vão estar ali já sintonizado, né, reconhecido aquele antígeno como um antígeno estranho. Numa segunda gestação de uma criança RH positivo, o que acontece? Esses anticorpos, que são da classe IgG, podem atravessar a barreira placentária e causar hemólise intrauterina, ou seja, esses anticorpos vão lá na circulação fetal e vão hemolizar as hemácias desse feto. Imagina só você hemolizar, destruir essas hemácias, né? As hemácias são a base de todo o desenvolvimento do organismo, né? Visto que são a partir ali da hemoglobina presente aqui nesses eritrócitos, a gente tem o transporte de oxigênio aí para todos os tecidos, né? Imagina só a gente não ter oxigênio, principalmente nessa fase de desenvolvimento fetal, o prejuízo que isso pode causar para esse feto, né? Muitas vezes pode causar inclusive aborto, né? Ou complicações, outros tipos de complicações aí para esse feto. Então, existem dois mecanismos aí que a gente tem como os principais para desenvolvimento da doença hemolítica perinatal. Primeiro, a aluminização materna, que é esse sistema que eu mostrei. 95% dos casos aí de doença hemolítica é por conta do anti-D, que é o principal antígeno do sistema RH, mas existem outros, né, anti-C pequeno, anti-QEL, anti-E grande, que são anticorpos também muito importantes aí, que causam prejuízos grandes aí para esse feto. E existem o outro mecanismo, que são os anticorpos naturais e regulares maternos, que são os anticorpos ABO, principalmente os anticorpos ABO do grupo da subclasse IgG, da classe IgG, tá? Esses anticorpos IgG, eles são produzidos principalmente em quem é do grupo O, tá bom? Então, em geral, os anticorpos ABO são IgM. IgM é uma molécula grande que não atravessa a barreira placentária. Mas quem é do grupo O, ele produz aquele anticorpo, além do anti-A e anti-B, o anti-AB. Esses anticorpos anti-AB, eles são principalmente da classe IgG, e esses podem atravessar a placenta e causar doença hemolítica do recém-nascido. Mas, em geral, eles são neutralizados lá na circulação e não causam doença hemolítica grave, né? A doença hemolítica grave é causada principalmente pelo anti-D. Os fetos podem desenvolver hidropsia fetal, que pode levar ao aborto. Após o nascimento, né, a gente tem o quadro de kernicterus, né, que seria o acúmulo lá de bilirrubina, né, que é resultado da degradação da hemoglobina lá no sistema nervoso. Isso pode causar uma série de sequelas aí para essas crianças. E existe uma profilaxia, que isso também cai muito em prova, né? Qual é a profilaxia que a gente utiliza para prevenir a doença hemolítica perinatal? Então, a profilaxia é utilizar uma anti-IgG, ou seja, uma anti-RHD, que é uma injeção, né? Chamada de RhoGAM, que nada mais do que anticorpos ministrados aí nessas pacientes RH negativo, que vão neutralizar as hemácias do feto, que atravessam a barreira placentária, antes do que o sistema imune dela reconheça como um antígeno não próprio. Então, ela evita a exposição, né, essa RhoGAM,
evita a exposição desses antígenos ao sistema imune, então já destrói logo essas hemácias para que o sistema imune não dê tempo desse sistema imune reconhecer e produzir o anticorpo. Uma vez produzido o anticorpo, acabou, né? Para o resto da vida, por todas as outras gestações, a gente pode ter problema aí. Então existem várias pacientes, a gente atende lá no nosso laboratório do Hemocentro, recebe a amostra dessas pacientes que possuem várias gestações e vários abortos por conta desse anticorpo anti-D. Mas a Rogan, ela deve ser ministrada, é uma profilaxia muito segura, né? Protege de 98% a 99% dos casos e pelos protocolos aí mais aceitos aqui, inclusive pelo Ministério da Saúde, deve ser ministrada até 72 horas após o parto. Então ministra lá a cada gestação para que o sistema dessa gestante não desenvolva o anticorpo e previna a doença hemolítica perinatal para todas as gestações, tá bom? Então, revisão rápida aqui sobre sistema BO e também da doença hemolítica perinatal. Então vamos lá, vamos dar seguimento. E olha só essa questão aqui, 2021, questão sobre o sistema BO que caiu lá no processo seletivo, lá no concurso, né, para papiloscopista da Polícia Federal, né? Então a gente tem aqui um simulado que a gente aborda isso, né, que a gente trouxe aqui para os alunos, mas é um tipo de questão que já caiu nesse tipo de concurso, visto que o sistema BO pode ser utilizado aí para a resolução de crimes. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nesse tipo de questão elaborado para esse concurso. Bom, ele fala o seguinte: a evolução genética forense acompanhou os avanços do estudo da variabilidade genética, tendo o início ocorrido há pelo menos um século, quando o grupo do sistema BO foi descoberto pelo Landsteiner, lá em 1900. Entretanto, a aplicabilidade forense do grupo ABO é limitada, uma vez que existem apenas 4 fenótipos possíveis, A, B, AB e O, sendo útil apenas quando há necessidade de execução de um suspeito como fonte de origem do material biológico encontrado em uma cena do crime. Então, tendo o texto anterior como referência, considere os múltiplos aspectos que ele sucinta, né, e julgue o item a seguir. Ele fala o seguinte: suponha que em um determinado local de crime não foram encontrados vestígios com a presença de sangue, apenas uma região coberta por gotas de saliva humana. Neste caso, tendo em vista que os antígenos do sistema BO estão restritos à membrana de hemácias, não seria possível a realização de nenhum tipo de teste para a identificação da substância A ou B na amostra de saliva. Então o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: foi lá na cena de crime, não achou sangue, mas achou saliva. E aí ele fala: pô, mas saliva não vai servir para nada em relação ao sistema BO, visto que os antígenos da BO são restritos à membrana eritrocitária. Então essa saliva não serve para nada para tentar ajudar a resolver esse crime, né? Imagina só, você tem um suspeito lá do tipo sanguíneo do tipo A, e aí ele é um suspeito, aí você desconfia que ele tenha participado daquele crime e você não acha nenhum tipo de sangue lá para você tentar fazer uma tipagem e ver se tem sangue do grupo A lá. Então não tem, mas tem saliva. Essa saliva serve para alguma coisa? Então esse item está errado. Por que está errado? Porque os antígenos do sistema BO também estão presentes na saliva, tá? Então essa saliva poderia ser utilizado para pesquisa dos antígenos da BO, e aí você poderia incluir ou não um suspeito aí, claro, que não vai condenar o suspeito só por conta de um sistema, de uma tipagem ABO, mas com certeza você poderia excluir aí, achei lá um suspeito do grupo B, mas a saliva lá na cena do crime era de uma pessoa do grupo A, então você já pode excluir esse suspeito, visto que os antígenos ABO estão presentes na saliva também. E olha só de onde que ele tirou essa referência, né? Lá do livro de imunomatologia laboratorial. Recomendo que vocês deem uma olhada aqui nesse material. Você pode encontrar ele gratuitamente aí na internet. É um material aí disponibilizado aqui, um material do Ministério da Saúde, e você pode baixar aí para ter um material como fonte de estudo também em relação à imunohematologia, tá bom? Então os antígenos do sistema BO não são restritos à membrana eritrocitária, mas estão presentes na saliva e outros líquidos biológicos, exceto no fluido espinhal. A presença de substância ABO
nos líquidos biológicos ocorre em indivíduos que apresentam o gene secretor, ou seja, 80% das pessoas apresentam esse gene secretor e aí ele secreta os antígenos ABO lá na saliva. Então os antígenos ABO são encontrados ainda na maioria das células epiteliais, o endotélio e também nos linfócitos e plaquetas. Então a ABO está presente em vários tecidos, inclusive em órgãos, né? Por isso que a gente faz a compatibilidade ABO em transplantes de órgão, né? Alguns transplantes aí a gente precisa fazer a compatibilidade ABO nesse momento do transplante, tá bom? Então dê uma olhada nesse material, com certeza pode te ajudar muito, principalmente aí nesse concurso aqui que cai bastante essa parte de imunematologia. E a reação de aglutinação, o que seria isso? Vamos revisar. Reação de aglutinação é a reação dos anticorpos com antígenos multivalentes presentes em partículas insolúveis. Essas partículas podem ser um látex ou pode ser uma hemácia. Quando a gente tem aglutinação de hemácias, a gente dá o nome de hemaglutinação, também tema aí do seu conteúdo, da sua prova aí, para quem vai fazer o concurso Hemobras, tá? A aglutinação direta são partículas antigênicas insolúveis, íntegras ou fragmentadas, né? Como eu falei, hemácias, bactérias, fungos, protozoários podem servir como partículas antigênicas, que pode aglutinar diretamente por anticorpos, né? Então aqui, reações aglutinadas, né? A gente tem a presença do botão e quando não aglutina a gente tem aqui a solução de hemácia dispersa aqui no meu microtubo. Vamos dar seguimento. Outro concurso, né? Outra questão, na verdade, concurso também EBSER Biólogo 2018. Vamos explorar esse tema aqui para você não ficar com dúvida. E olha só, outro tema da imunematologia muito cobrado. Então, se você perguntar aqui, bom, vem aqui para mim então, por favor. Se você perguntar que tipo de questão de imunematologia que tem maior probabilidade de cair, se a gente for fazer um histórico, um levantamento de várias outras provas, a gente com certeza vai falar sistema ABO RH e cumbis direto e cumbis indireto, tá bom? Esses são os temas que dentro da imunematologia mais cobrados em concurso, tá bom? Então fique ligado, vamos aproveitar essa questão e revisar aí. Para quem já sabe, com certeza vai ser uma oportunidade de revisar. Para quem não sabe, é uma oportunidade de aprender aí. A gente traz aqui para você o que seria cumbis direto, cumbis indireto, para você nunca mais errar esse tipo de questão, tá, gente? É recorrente essa questão, gente. Eu já cansei de resolver esse tipo de questão em várias outras provas aí. Trouxe aqui para a gente revisar esse tema, tá bom? Então vamos lá. Tendo como referência as figuras, tá? Trouxe uma figurinha aqui que não tem nada a ver com a questão, tá? Trouxe aqui umas figuras de leucócitos, né? De células brancas, né? Os glóbulos brancos, mas a questão fala de antiglobulina humana. Olha só, no teste de antiglobulina humana, podem ser obtidos resultados falsos positivos por contaminação bacteriana da salina, centrifugação excessiva ou na presença de células autoaglutináveis. Por sua vez, os resultados falsos negativos podem ocorrer quando o reagente antiglobulina humana é não reativo, em condições de incubação inadequadas ou quando no teste indireto o soro não é adicionado. Bom, olha só, gente, esse tipo de questão pode ser que numa primeira lida assim, a gente acha que é uma questão complicada, mas ela não é complicada. Eu tenho certeza que após você ver essa resolução e relembrar esse tema, você vai ver, volta nessa questão aqui, com certeza você vai achar fácil. Ele falou o seguinte: antiglobulina humana, quando ele fala teste de antiglobulina humana, ele está falando cumbis direto. Ele falou que pode ter resultado positivo por contaminação bacteriana. Beleza, por quê? Porque a contaminação pode trazer uma alta aglutinação, ou seja, não é a aglutinação das hemácias por anticorpos, mas sim por uma contaminação da salina, né? Centrifugação excessiva também pode provocar isso, ou células autoaglutináveis, por exemplo, quando a gente tem crioaglutininas, né? A gente tem anticorpos aí presos aí, anticorpos frios presos aí à membrana eritrocitária. Às vezes você não adiciona nada ali, a própria amostra já apresenta essa aglutinação, né? Não é aglutinação por anticorpos após o teste, mas sim a aglutinação espontânea da amostra. Então tá certo até aí. E o resultado falso negativo pode ocorrer quando o reagente não é reativo a GH, antiglobulina humana, em condições de incubação inadequada, não incubei,
ou no teste indireto quando for não adicionado, tá certo? Então ele misturou um pouquinho do Cumes direto e no final ele falou do teste indireto. Então esse gabarito está correto. Professor, estou em dúvida, não entendi. Então aproveita agora, vamos tentar revisar o que é o Cumes direto e indireto e você vai entender essa questão de uma forma mais fácil. Então, Cumes direto foi descrito lá pelo Robin Cumes, lá na década de 1940, 45. É um teste que é utilizado até hoje nos bancos de sangue, nos hemocentros. É o princípio, né, de um teste que ele serve para várias funções dentro de um laboratório de imunomatologia. Então, o Cumes direto, o teste de Cumes, ele pode ser o direto ou o indireto. A base do teste de Cumes é a antiglobulina humana. Então, a antiglobulina humana, ou soro de Cumes, né, foi batizado em homenagem ao Robin Cumes. Ele é um reagente essencial para qualquer laboratório. Então, a gente tem que entender primeiro o que é a antiglobulina humana para depois entender o teste de Cumes direto e indireto. Olha só, quando eu tenho uma hemácia que apresenta um anticorpo aderido à sua membrana, por exemplo, um anticorpo IgG, está aderido aqui à membrana, esse tipo de reação, quando eu levo lá no meu tubinho, lá no meu tubo de hemólise, eu não consigo visualizar, tá certo? Isso aqui não é visível a olho nu. Quando eu tenho antígeno ligado ao anticorpo, eu não consigo visualizar a olho nu. Qual que foi a grande sacada do Cumes? Ele, a partir lá da sensibilização de coelho com soro humano, ele percebeu que esses coelhos, eles produziam um anticorpo que se ligava aonde? A fração FC do anticorpo. Então essa fração aqui, que a gente dá o nome de fração FC, é o sítio de ligação do anticorpo anti-anticorpo, né? A gente aprende, anticorpo se liga ao antígeno. A antiglobulina humana, que é esse reagente aqui, ele se liga à fração FC do anticorpo. E qual que foi a grande sacada disso, né? Que a partir do momento que eu liguei essas frações de um anticorpo que está grudado no hemácia com outra fração FC de outro anticorpo grudado, eu começo a fazer um emaranhado de hemácias, tá certo? Esse emaranhado de hemácias eu consigo visualizar a olho nu. Então, a partir desse emaranhado de hemácias, né, que foi uma ponte de ligação a partir da antiglobulina humana, eu consigo visualizar uma reação positiva. Ou seja, a partir de uma reação que eu tinha uma ligação antígeno-anticorpo não visível, quando eu adiciono a antiglobulina humana, ou soro de Cumes, eu consigo tornar essa reação visível a olho nu. Então, com isso, com esse reagente, a gente consegue inferir que se foi positivo, significa que tem anticorpos grudados aqui na hemácia, tá certo? Então esse é o princípio do Cumes direto. A antiglobulina humana, ela é um anticorpo, né? Um anticorpo contra anticorpos que já estão ligados ali na membrana eritrocitária. Com isso, eu consigo visualizar a reação, beleza? Então, percebendo isso, né, a partir desse teste, a gente consegue, por meio desse reagente, que é um reagente barato, né, que a gente tem disponível aí no laboratório, consegue visualizar, ter o princípio da hemaglutinação. E o Cumes direto é justamente essa explicação anterior. Eu tenho hemácias aqui que estão na circulação desse paciente que já estão sensibilizadas, ou seja, hemácias com anticorpos grudados na membrana. Isso pode causar problema ou não para esses pacientes, tá? Isso aí é outra questão. Pode ser que o anticorpo se ligue e não causa nenhum problema para esse paciente. Pode ser que o anticorpo se ligue, ative a cascata do complemento e provoque hemólise, ou seja, destruição dessas hemácias. Então, cada tipo de anticorpo tem um potencial ou não de causar hemólise, tá certo? Mas o teste de Cumes, o que ele vai fazer? Peguei essa hemácia do doador, faço uma diluição, adiciono a antiglobulina humana. Essa antiglobulina se liga aqui nas frações FC e vai fazer a hemaglutinação, ou seja, eu permito a visualização de um teste positivo. Esse resultado positivo, ele é avaliado lá pelo médico, pelo clínico, pelo hematologista, e a partir dessa avaliação, com outros resultados, outros dados clínicos desse paciente, ele vai permitir ele trazer um tratamento adequado aí para tentar resolver esse tipo de problema do paciente. Então, esse aqui é um teste de Cumes direto. Eu visualizo aqui hemácias sensibilizadas em vivo, né? Ou seja, hemácias que já estão positivas lá
com anticorpos, mas aí no laboratório eu consigo visualizar que elas estão positivas a partir da adição da antiglobulina humana, beleza? Vamos dar seguimento. Então, essa antiglobulina, né, ela é importante no auxílio de diagnóstico de anemia hemolítica autoimune, doença hemolítica do recém-nascido, hemólise induzida por drogas e reações hemolíticas pós-transfusionais. Existem as antiglobulinas que se ligam a IgG, né, que estão ligadas ali à hemácia. Então, a antiglobulina se liga a IgG. Existe antiglobulina que se liga ao complemento. Às vezes a hemácia tem complemento ali na membrana, e aí existe as antiglobulinas poliespecíficas, né, que se liga tanto a IgG quanto a complemento. Ah, professor, o que indica isso? O complemento pode ou não causar hemólise, né? Depende da fração que tiver ligada aqui. Lembrando, cascata do complemento, né, aquela cascata de ativação de várias proteínas aí na circulação, no final vai culminar, né, na ativação do complexo C9, que vai se depositar aqui na membrana eritrocitária, vai formar poros aqui nessa membrana. A partir da formação de poros, vai provocar hemólise, destruir essa hemólise, liberar a bilirrubina, e aí pode causar uma doença hemolítica, causar um quadro grave para esse paciente, tá bom? E o CUMES indireto? Olha só o CUMES indireto. O CUMES indireto, ele é utilizado para pesquisar anticorpos livres no soro. Olha só, CUMES direto eu pesquiso anticorpos que já estão grudados nas hemácias do paciente. Aqui não. CUMES indireto, o princípio, eu utilizo para descobrir se esse paciente já tem anticorpos ali na circulação. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo hemácias testes. São hemácias que eu compro comercialmente. Essas hemácias, elas possuem antígenos específicos, né? Ela vem uma bula, né? Cada kit vem um tipo de bula, né? Que vem um mapinha lá falando quais os antígenos que ela tem. Quando eu pego essa hemácia, adiciono aqui em contato com o soro, eu faço uma incubação lá no meu laboratório. E o que vai acontecer? Se o anticorpo está presente, ele vai se ligar ao antígeno específico, tá certo? E aí eu faço o quê? Eu tenho que revelar essa reação. Eu revelo utilizando a antiglobulina humana, tá certo? Então adiciono a GH vai fazer o mesmo princípio. Se liga a fração FC e aí eu consigo visualizar a reação positiva. Então olha a diferença do CUMES indireto. CUMES indireto é para pesquisar anticorpos livres no soro. Para isso eu uso hemácias, que são os antígenos comerciais, faço a aglutinação in vitro, né? Ou seja, promovo a ligação do antígeno ao anticorpo lá no meu tubo, no meu laboratório, e depois revelo com a antiglobulina humana. Então, aqui está a diferença de CUMES direto e CUMES indireto. E esse princípio, né, do CUMES indireto, a gente utiliza para detectar anticorpos anti-eritrocitário, para identificar anticorpos, não só detectar, mas como identificar esse anticorpo, ou seja, dar o nome dele, né? Eu consigo falar que é um anti-D, que é um anti-E grande, né? Ou seja, utilizando painéis de hemácias, né? Eu consigo interpretar esses resultados e dar o nome para ele. Titulação de anticorpos, eu faço titulação de anticorpos, e também para fenotipagem eritrocitária. Fenotipagem eritrocitária nada mais é do que um teste para conhecer quais os antígenos que aquele paciente expressa ou não expressa, né? Quais os antígenos que ele herdou geneticamente e quais eles não herdou. Então a fenotipagem é o conhecimento dos antígenos eritrocitários que aquela pessoa tem. Isso tudo, lembrando que esse conteúdo aqui é uma revisão muito rápida, tá, gente? A gente não tem como aprender imunohematologia aqui na nossa live. A gente está focando em questões para trazer dicas para vocês. Mas lembrando que a gente tem módulos, inclusive lá na nossa pós de hemoterapia e banco de sangue, nós temos 2 módulos inteiros só de imunohematologia. Imunohematologia básica e imunohematologia avançada, tá certo? Ou seja, a gente não vai conseguir trazer todo o conhecimento da imunohematologia, visto que são muitos detalhes que a gente tem aí no dia a dia, mas com certeza os nossos alunos lá, com certeza vão sair bem preparados e inclusive bem treinados para fazer interpretação de CUMES indireto, fazer interpretação de painel de hemácias, inclusive a gente tem questões, né? Eu vou trazer até uma questão aqui
se eu não me engano, mas daqui um pouquinho, falando um pouquinho de interpretação de painel de hemácia, que com certeza pode ser cobrado no seu concurso para você chegar bem preparado aí para a sua prova. Então, resumindo o que a gente falou, cumbis direto detecta anticorpos fixados nas hemácias, ou seja, detecta uma sensibilização em vivo. E cumbis indireto detecta anticorpos livres no soro ou plasma, serve por meio, né, da sensibilização in vitro, tá certo? Aquela incubação que a gente faz no laboratório. Olha só, trouxe outra questão só para vocês verem. Aqui só só um recorte, mas esse tipo de questão cai de diversos tipos de provas. Só trouxe mais uma para a gente fixar o conhecimento. Banca FGV 2015 para o concurso técnico laboratório. Olha só o que foi cobrado lá nessa prova da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. A reação de cumbis indireto presta-se para que serve o cumbis indireto? Tipagem de grupos sanguíneos, identificação de anticorpos para medicamentos, identificação de anticorpos presos às hemácias, pesquisa de anticorpos regulares ou pesquisa da doença hemolítica do recém-nascido. Olha só, então eu acabei de falar no slide anterior, espero que vocês tenham acertado aqui, tá, gente? Quem está em dúvida, volta um pouquinho essa aula aqui para você relembrar um pouco aí, fixar bem o que foi falado, tá? Então aqui, pesquisa de anticorpos regulares, né? Então, cumbis indireto, a gente utiliza lá na pesquisa de anticorpos regulares, conhecido como PAI. PAI é um teste pré-transfusional obrigatório, tá? Para toda transfusão de sangue no Brasil, é obrigatório você fazer a pesquisa de anticorpos regulares para que você detecte, né, no soro do paciente se ele tem algum anticorpo que pode causar uma reação transfusional, ou seja, uma incompatibilidade com aquela bolsa de sangue que ele vai receber, tá certo? Então a gente utiliza aí o cumbis indireto para esse tipo de estudo, beleza? Aqui relembrando, né, o que é o cumbis indireto, aquilo que a gente falou, né? Coloquei hemácia, ligo com anticorpo a partir da incubação, a antiglobulina vai revelar esse tipo de teste. Olha só, eu trouxe aqui revisando novamente, né? A identificação de anticorpos regulares ou na detecção de anticorpos eritrocitários, aqui ó, pesquisa de anticorpos anti-eritrocitários regulares, PAI, ou seja, anticorpos que reagem com reagentes eritrocitários, é feito como um teste de triagem para todas as transfusões. Então, por isso que o gabarito aqui é justamente esse da PAI. Fotinha só para vocês verem, visualizar. A professora só está falando, mas eu não consigo visualizar isso. Isso aqui é um resultado real lá do nosso laboratório de imunohematologia da Fundação Hemocentro de Brasília. Olha só como que é feito na prática, né? Isso aqui é uma identificação. Então aqui a gente coloca, aqui são cartelas gel teste, né? Cada pocinho desse é um gelzinho. E dentro desse gel já tem a antiglobulina humana. Então aqui, se você ver aqui, ó, tá escrito AHG, né? Antiglobulina humana, né? É um reagente importado. E aqui a gente coloca hemácia. Hemácias 1, 2 e 3, que são as hemácias da triagem que a gente fala, ou seja, hemácias da PAI. E aqui a gente já está fazendo a identificação. Toda vez que a triagem dá positivo, a gente tem que fazer a identificação. A identificação é por meio do painel. O painel, o princípio é o mesmo. A diferença é que em vez de 3 células, a gente vai utilizar 11 células, né? Aqui está até a 10, mas existe a 11ª célula. Então, olha só. Quando eu tenho aglutinação, ou seja, ligação antígeno-anticorpo, as hemácias elas não conseguem descer pelo gel. Aqui tem um gelzinho que tem uma porosidade aqui nesses microtubos. Quando a reação positiva, igual nessa situação, as hemácias ficam presas ao longo do gel. Então aqui é uma reação duas cruzes, positivo duas cruzes, e aqui é uma reação negativa, ó. Então esse anticorpo ele não reage com essa célula 2, mas reage aqui com a célula 1, 2 e 3 da triagem, reage com a célula 1, 3, 5 e 6 do painel. Então qual que é o princípio? Como é que a gente interpreta isso? A gente vai ter que ver o que tem em comum nessas 3 células e nessas células 1, 3, 5 e 6. Qual é o antígeno que tem em comum
que falta nessas outras células, 2, 4, 7, 8, 9 e 10. Então a gente faz uma anotação numa tabelinha que vem junto com esse kit, e no final a gente vai ver o que tem em comum e o que não tem. A partir daí a gente dá o nome do anticorpo. Ah, pode ser um anti-D, pode ser um anti-E grande. Aqui nesse caso aqui é um anti-D, tá? O anti-D, justamente ele está presente aqui nessas células, tá? Lembrando que esses kits, ele tem validade de 28 dias em geral, e a cada mês eu recebo um kit novo e uma tabelinha nova para fazer a interpretação, tá? Então, mas esse aqui é um padrão de anti-D que geralmente se repete aí, mesmo mudando os lotes dos reagentes, tá bom? Então, essas hemácias aqui são D negativos, por isso que elas não reagem com esse anticorpo. As que são D positivo, reagiram aqui, por isso que eu tenho essa reação, essa visualização aqui da reação positiva, tá? Então, esse aqui é uma interpretação da pesquisa de anticorpo regular e do painel de hemácias. Ambos os testes realizam o princípio do Cumbis indireto, tá? Caiu na prova, Cumbis indireto para pesquisa de anticorpo e identificação de anticorpo, tá bom? Reforçando, olha, nesse mesmo concurso caiu sobre tipagem. Olha só, banca FGV, ela tem uma particularidade, ela cobra umas questões misturando conteúdos, tá? Isso é bem típico da FGV. Ela traz um tópico, mas ela dentro do tópico ela põe subtópicos para tentar confundir o aluno, né? Então o aluno ele tem que ter um conhecimento bem aprofundado. Banca FGV tem essa particularidade, tá? Ele falou sobre tipagem sanguínea, assinale a alternativa correta. Então o que ele traz? O que é a tipagem, né? É a identificação de anticorpos sanguíneos raros. B, é uma prova de aglutinação indireta. C, é uma reação que pode ser feita em lâmina. Olha que nós falamos sobre isso, né? D, é recomendado que se faça a reação em tubo. E é realizada apenas na pesquisa de anticorpos regulares. Então, essa tá fácil, né, gente? Porque a gente falou isso lá no início da nossa live. É recomendado que se faça em tubo, né? Lâmina pode ser feito? Pode, para você fazer lá a semana de cultura, semana de assistência aí, lá na faculdade, treinar, tudo bem, mas para diagnóstico não pode ser utilizado a lâmina, ou tubo, ou microplaca, ou no cartãozinho geoteste que a gente viu ali na foto anterior, tá certo? Olha só, a identificação de anticorpos regulares, a gente viu que é a pesquisa de anticorpos regulares, a identificação é feita pelo meio do Cumbis indireto. A aglutinação indireta? Não, a aglutinação indireta é o Cumbis indireto. Lâmina não, e é realizada uma pesquisa de anticorpos regulares também Cumbis indireto, tá certo? Então, tipagem sanguínea, a gente faz diretamente lá, pesquisando o princípio, utilizando o princípio da hemaglutinação. A gente não utiliza soro de Cumbis na tipagem sanguínea. Alguém pode perguntar, então a tipagem sanguínea é o Cumbis direto? Não, tipagem sanguínea é uma hemaglutinação direta, né? Ou seja, a gente não utiliza soro de Cumbis para fazer tipagem sanguínea, né? A reação ela é espontânea, visto que a maioria dos anticorpos do sistema BO são anticorpos fortes, né? Reagem sem a necessidade da antiglobulina, a gente consegue visualizar a olho nu essa reação, uma reação muito forte, né? Trazer aqui só para vocês, para quem nunca viu, né? Uma tipagem sanguínea em cartão geoteste, é o mesmo princípio, ó. Anti-A, anti-B, anti-AB. Eu tenho 2 anti-Ds aqui para pesquisar vários tipos de anti-D, né? D variantes, D fracos, né? Que a gente tem aí mais comum na população. O controle aqui para validar o D e a reversa, né? Onde a gente pesquisa a reversa de A e a reversa de B. Então aqui, olha só esse resultado, que engraçado. Eu trouxe aqui de propósito, são resultados lá do nosso laboratório de imunohematologia do Hemocentro. Olha só que interessante, né? Se vocês olharem aí, quem estiver assistindo esse vídeo aqui em casa, dá uma olhada, pausa aí depois, quem estiver assistindo depois, e tenta interpretar esse resultado aí. Vamos lá, vamos ver aqui o que deu de resultado. Não reagiu com A, não reagiu com B, não reagiu com B. Só pode ser grupo O. Reagiu com D, controle validou. O positivo. Beleza? Fechou? Podemos liberar o laudo, ir embora para casa, descansar? Não, né, gente? Por quê? Porque eu tenho que ver a prova reversa. Quem é do grupo A, O, produz naturalmente anti-A e anti-B. Ele tem o anti-B aqui, né? E cadê o anti-A? Produziu anti-A? Não.
Então, gente, esse resultado aqui é um resultado discrepante. Não posso liberar esse resultado como O positivo. Professor, o que acontece? Acontece que a gente precisa resolver essa discrepância antes de liberar esse resultado. Então, é uma pessoa que é um grupo O, mas não tem anti-A. Então, não pode. Se ele é do grupo O, ele tem que ter anti-A. Se ele não tem anti-A, não teve aglutinação aqui. Essa situação a gente fala que é uma direta de A, de O, e uma reversa de A. Por que é uma reversa de A? Porque se a gente olhar só esse resultado aqui, ele fala que essa pessoa é do grupo A. Por quê? Porque quem é do grupo A tem anti-B. Então, esse resultado condiz com a pessoa do grupo A e esse resultado condiz com a pessoa do grupo O. Então, não pode, né? Não existe uma pessoa que é O e A ao mesmo tempo, né? Ah, professor, pode ter troca de amostra? Pode. Eu peguei o hemácia do grupo O e peguei um plasma, um soro de uma pessoa do grupo A, tá? Então, justifica. Mas pode ser que eu tenha uma falta desse anticorpo aqui. Então existem técnicas, né? A gente pode fazer uma incubação aqui a frio, incubação na geladeira, que pode potencializar esses anticorpos anti-A, e aí eu posso visualizar, né? Às vezes ele está embaixo do título, tá? Pode acontecer, e eu consigo visualizar com outros tipos de técnica. Não vamos entrar em detalhe, os detalhes vão ficar para os nossos alunos lá da pós-graduação. Com certeza a gente vai estudar muitos casos de resolução de discrepância ABO. E aqui a mesma coisa, né? Para quem já interpretou, vai ver que está alguma coisa errada. A pessoa é do grupo A, B, AB. Então ele é um AB do grupo positivo, mas a reversa dele está errado. Quem é do AB não pode produzir anti-A e anti-B, mas essa pessoa produziu anti-A, uma reação duas cruzes, né? Aqui é uma reação 4 cruzes, né? Fica uma linha positiva aqui, uma reação máxima, né? 4 cruzes aqui positiva no tubo. Aqui eu tenho uma reação positivo fraco, uma positivo 2 cruzes. Mas é positivo, tá, gente? O importante é que é positivo. Ele não pode ser A, B com anti-A, a não ser que ele seja um subgrupo, tá? Então aqui é o mais provável que seja um subgrupo, tá? Não vamos entrar em detalhes de subgrupo, não é o momento agora, mas só para vocês terem conhecimento, existem A, A1, A2, A3, AX, então provavelmente essa pessoa é uma A2 que produziu anti-A1, tá? Isso é possível? É, porque o anti-A1 ele é diferente do A2, então provavelmente ele é um A2B que pode estar presente até 20% da população aí de forma natural, beleza? Só para vocês ficarem com conhecimento. E vamos seguir, a gente vai ficar craque em sistema ABO, tenho certeza, gente, que vocês não erram mais questão de ABO por tudo que a gente vai ver aqui hoje. A gente viu tipagem, os detalhes, e agora a gente vai ver um pouco mais aprofundado. Por quê? Porque vocês vão fazer concurso Hemobras, gente. Hemobras trabalha com o quê? Hemoderivados. Hemoderivados vêm de doação de sangue a partir da separação dos hemocomponentes, separação do plasma, hemácias e plaquetas. O que é que acontece? O que a Hemobras faz? Esse plasma que é separado lá no hemocentro, ele vai ser congelado, fica lá por 2 até 3 anos lá congelado, 12 a 2 anos geralmente congelado lá, e se ele não for utilizado para transfundir, ele vai perder, ou seja, ele vence, tem uma validade até 24 meses, e isso pode ser aproveitado para produzir o que? Os hemoderivados, tá? Então, hemoderivados são produzidos a partir de processos químicos e processos físicos, né? Desse processamento de plasma excedente que a gente tem na nossa população, aqui nos hemocentros de todo o Brasil. O que acontecia antigamente? Os hemocentros, né, produziam muito plasma, não é utilizado esse plasma excedente, né, sobra muito plasma aí, né, diferente da hemácia e plaqueta que falta, né, para transfusão, o plasma geralmente sobra, né. O que acontece? Esse plasma era enviado para a França, lá na França ele era feito esse processamento industrial, por meio de processos químicos e físicos, eram produzidos fatores e adivinha só, o Brasil comprava esses fatores para tratamento de diversas doenças, principalmente doenças de hemofilia, né, onde a gente tem deficiência de fator 8, hemofilia A, deficiência de fator 9, né, hemofilia B, fator de von Willebrand,
produzida albumina, vários hemoderivados a partir do processamento desse plasma que a gente enviava lá para a França, né? Então a Hemobras veio para isso, né? Veio para a gente tirar um pouco dessa dependência internacional e a gente usar os nossos plasmas aqui para produzir os nossos fatores aqui, que são caríssimos, tá, gente? Pensa nos medicamentos caros. Então, são medicamentos caríssimos para tratamento aí desses pacientes e a Hemobras veio justamente para produzir esses hemoderivados aí para atender a nossa população, os nossos pacientes, beleza? Então, por que eu falo aqui? Porque tipagem sanguínea, com certeza, a gente precisa saber a tipagem do plasma. O plasma sai lá, tipagem do grupo tal, plasma do grupo O, plasma do grupo AB, plasma do grupo B, enfim. Então isso com certeza é um teste que é utilizado da hemoterapia, que vai refletir no trabalho lá da Hemobras, lá da indústria aí brasileira, beleza? Então a gente tem que saber isso aqui porque tem grande chance de cair no seu concurso. Então vamos lá, sistema BO, vamos complementar, olha só o nível FGV, como que ele já vai um pouquinho mais adiante, como eu falei anteriormente. Ele fala o seguinte: o gene que codifica a síntese dos antígenos A e B está localizado no cromossomo 14? Eita! B. O gene que codifica a síntese do antígeno B determina a junção de uma D-galactose à substância H. C. Os antígenos do sistema BO estão plenamente desenvolvidos após o primeiro mês de vida. D. Os anticorpos ABO se desenvolvem após microtransfusões materno-fetais ocorridas na vida intrauterina. E os indivíduos que apresentam o fenótipo Bombay não apresentam antígeno A nem B, mas apresentam alta quantidade de antígeno H. Então, gente, aqui eu falo nível FGV um pouco mais aprofundado, né? E vamos aproveitar, porque isso já foi cobrado em outras bancas também. Tem grande chance de cair esse tipo de questão Hemobras, né? Visto que é uma seleção muito concorrida, né? A gente vai ter vários candidatos aí lá disputando um cadastro de reserva lá, rezando para ser chamado. Com certeza a tendência é chamar muita gente, né? A gente teve um concurso há muitos anos e com certeza a tendência é chamar muita gente aí, mas com certeza vai chamar os melhores, e para chamar os melhores eu preciso selecionar na prova de forma mais aprofundada. Então esse é um tipo de questão que pode cair na sua prova, gabarito B de bola. Vamos destrinchar essa questão para que você não erre mais nada e não fique em dúvida em nenhuma alternativa. Professor, não entendi a C, não entendi a D, não entendi a E. Fique tranquilo, eu vou fazer nos próximos slides algumas explicações. E depois, até recomendo para você, volta nessa questão, depois dessas explicações, leia novamente e veja se está totalmente claro aí, todas as alternativas aí que a questão trouxe. É importante a gente não ficar com dúvida em nenhum tipo de questão. O objetivo aqui é desvendar, não só marcar certa, mas saber por que as outras estão erradas, tá bom? Então, vamos lá. Sistema BO, revisão. Descoberto lá pelo Einstein em 1900, é o primeiro sistema de grupo sanguíneo, né? Hoje a gente tem 43 sistemas de grupo sanguíneo. Hoje eu falo 2021, tá? Porque se você estiver assistindo esse vídeo aqui em 2022, 2023, provavelmente a gente vai ter mais outros sistemas descobertos. Por quê? Só nos últimos 2, 3 anos a gente descobriu mais 7 novos sistemas de grupo sanguíneo. Então, a imunohematologia é uma disciplina que está em plena ascensão. Há grupos de pesquisa do mundo todo, a gente tem especialistas do mundo todo que tem pesquisas nessa área, e a todo ano a gente tem a descoberta de um antígeno novo, um antígeno que está ali na hemácia, que nunca ninguém tinha descrito atualmente, né? O 43º sistema foi descrito no Brasil, inclusive, tá? O primeiro sistema de grupo sanguíneo descrito no Brasil, né, a partir de a descoberta em um paciente lá de São Paulo que tinha um anticorpo raro. Foram anos de pesquisa, descobriram que é um sistema novo que até então ninguém descobria, ninguém sabia, né, que existia, tá bom? Então,
Só para vocês terem uma ideia, começou tudo lá com Landstein em 1900, né? Foi o boom, assim, a divisão da era científica a partir do 1900 e a era pré-científica, né? Antes de 1900, porque antes de 1900 se transfundia de qualquer jeito, era na sorte, né? Pegar uma pessoa, transfundia, metade morria, metade vivia, né? Depois do Landstein viu, opa, antes de transfundir, vamos ver se tem compatibilidade, né? E conseguiu, né, essa compatibilidade a partir da descoberta dos grupos sanguíneos, né? Descrito o grupo A e B lá em 1900, e em 1902 foi descrito o grupo AB, tá certo? A localização cromossomo tá lá no cromossomo 9, olha só a primeira alternativa. Ah, professor, cai isso em prova? Cai, vocês viram que caiu. E tem outra questão, gente, não trouxe hoje aqui, mas eu já resolvi com os alunos, uma questão que cobra justamente isso, fala qual é o cromossomo do sistema ABO, e tá lá 7, 8, 9, 10, sim. Então, cromossomo 9 já caiu mais de uma vez em prova. Por mais que a gente ache um absurdo, mas cai, tá? Então, cromossomo 9, não no 14, estrutura bioquímica dos antígenos ABO, carboidrato, ou seja, glicoproteínas com glicolipídios que estão na membrana eritrocitária, beleza? Algumas características, né? Os antígenos ABO, como a gente já falou, ABO está presente em saliva, urina, leite, linfócito, plaqueta, endotélio, células sinusoidais, baço, medula óssea, enfim, vários tecidos a gente tem expressão dos antígenos ABO. Granulócitos não possuem e começa a se formar na 5ª a 6ª semana de vida intrauterina. Então já nasce, as pessoas já nascem com os antígenos ABO ali na membrana eritrocitária. Transfusão ABO incompatível, qual o risco? Causar uma hemólise hemolítica, uma reação hemolítica intravascular. Isso é grave? Pode levar a um óbito em 10 a 20 minutos com a transfusão só de 100 ml de sangue. Imagina a gravidade desse tipo de reação, né? Então, com certeza é muito grave. Os anticorpos ABO, eles se formam de 3 a 6 meses após o nascimento, tá? Tem uma produção máxima lá em indivíduos de 5 a 10 anos e após 65 anos começa a diminuir aí, o sistema imune começa a diminuir a produção desses anticorpos. Como que surgem os anticorpos ABO? Existem algumas teorias, mecanismos genéticos, e o mais aceito são os estímulos antigênicos naturais, ou seja, nós temos bactérias do trato gastrointestinal que possuem açúcares, né, carboidratos, semelhantes aos carboidratos ABO. Então, o sistema imune reconhece aqueles carboidratos como estranhos e começa a produzir os anticorpos do sistema ABO de forma natural, tá? Por isso que a gente fala que ele é natural, a gente não precisa transfundir uma pessoa para desenvolver anticorpo ABO. Naturalmente, a partir desses estímulos dessas bactérias, a gente consegue produzir esses anticorpos. Poeira, alimento também são estímulos que podem induzir a produção de anticorpos ABO. As características são regulares e naturais, né? Ou seja, a gente espera todo mundo que já tem anticorpos ABO, a não ser que ele seja do grupo AB, né? Quem é do grupo AB não produz anti-A nem anti-B. Por quê? Porque o AB já é comum para o sistema imune, né? Então ele não vai produzir anticorpos que ele já tem na membrana eritrocitária. E naturais, que são por conta desses estímulos aí das bactérias. A maioria são da classe IgM, tá? IgM reagem principalmente a frio. Anticorpos IgM, lembrem que são anticorpos frios, reagem principalmente a 4 graus Celsius. Pode ser da classe IgG e IgA, né? Maioria IgM. São capazes de ativar o complemento e por isso, né, como eles são grandes ativadores de complemento, há um grande risco de provocar hemólise intravascular. E o anti-AB, eu falei lá anteriormente, são encontrados no indivíduo do grupo O e a maioria é IgG. Então, quem é do grupo O tem o anti-A, anti-B e o anti-AB. Esse anti-AB geralmente é um IgG que pode atravessar a placenta e causar incompatibilidade materno-fetal ou doença hemolítica perinatal, geralmente leve, né? Não é tão grave quanto os anticorpos do sistema RH. A herança, olha só, vamos entender aqui, para a gente entender o Bombay lá que ele falou na questão. Falou do Bombay, vamos ver aqui para você não ficar em dúvida sobre esse tema. Então, como que é a herança? Eu preciso, antes de ter os genes ABO,
esse sistema BO ele é interligado com o sistema H, certo? O sistema H é uma substância que vai ser suporte para a adsorção, ou seja, para que grude esses antígenos A na membrana eritrocitária. Então, quem tem H, ou ele é Hzão ou Hzão Hzinho. Nessas situações aqui, ele vai produzir o antígeno H. 99,99% da população tem o antígeno H, porque ou é Hzão ou Hzão Hzinho geneticamente, tá certo? Então, quem tem o H, se ele expressar o gene A, AO, A0, AO ou A, ele vai ser A. Se ele tiver o A e o B, vai ser AB. Se ele tem o B ou BO, do grupo B, e se ele tiver 2 genes do grupo O, ele não adiciona nenhum açúcar, então ele vai ser só H. O H tá lá, vai ser só H, então ele é do grupo O, beleza? Na tipagem sanguínea vai dar grupo O. Só que daí existe aquele 0,01% da população que é Hzinho. Se ele é Hzinho, não tem H, não produz H, certo? Ele é homozigoto recessivo, não produz H, não tem onde esses açúcares se ligar na membrana eritrocitária, tá certo? Se não tem onde se ligar, ele pode ter até o gene do grupo A, mas se ele é Hzinho, ele vai ser tipado como grupo O, né? O grupo O nada mais é do que a ausência de A e a ausência de B. Na tipagem sanguínea vai dar grupo O, mas geneticamente ele pode ser do grupo A, do grupo AB, do grupo B, enfim. A substância precursora não está presente ali, o H, então por isso que ele é o fenótipo Bombay, descrito lá na Índia, né, na cidade Bombaim, lá na Índia, por isso que esse nome foi dado, né? São pessoas que só podem receber transfusão de quem é Bombay também, né? Porque o Bombay, qual que é o principal perigo de quem é Bombay? Ele vai desenvolver o anti-H. Quando ele recebe a transfusão, ele vai desenvolver o anti-H, porque a maioria da população, 99,99%, tem o H. Ele recebeu bolsas lá do grupo O, mas o grupo O naturalmente tem um H. Ele não tem um H, o sistema imune reconhece aqui como não próprio, produz anti-H. Uma vez produzido anti-H, eu só posso transfundir H negativo. E só posso produzir H negativo em quem só tem como transfundir em quem também é Bombay. O H negativo só vai ser presente em quem é Bombay, né? Ou seja, a ausência do H. E aí a transfusão tem que ser de Bombay para Bombay. Imagina a dificuldade quando a gente encontra um Bombay raríssimo, né? Existem poucas pessoas, aqui no Brasil existem algumas famílias que já foram descrito Bombay, mas é muito raro na nossa população. E quando acham um paciente Bombay, é uma dificuldade, né? Você tem que acionar os bancos de sangue raro aí no Brasil, e às vezes até fora do Brasil, né? Vem bolsas especiais, bolsas raras fora do Brasil para ajudar esses pacientes. E outro detalhe que caiu na questão é o nome desses açúcares, né? A gente conhece antígeno A, antígeno AB, antígeno B, mas existe um nome científico e é cobrado isso em prova, o nome científico do açúcar. Você precisa saber isso, né? Quando eu tenho a produção lá, eu tenho o gene H, né? Ou seja, Hzinho, ele vai produzir o que? Uma enzima. O gene produz uma enzima. Essa enzima é chamada de fucosiltransferase. Essa fucosiltransferase, o nome já diz, fucosiltransferase, transfere a fucose para a membrana eritrocitária. Então, o H aqui, o nome do H é fucose, tá? Então, quando falar substância H, qual é o nome dela? Fucose. O gene A vai produzir uma enzima, olha só o nome dessa enzima, N-acetilgalactosaminiltransferase. Essa enzima vai adicionar a N-acetilgalactosamina lá na substância H da hemácia, tá? Então, a substância A, não vou falar antígeno A, o nome dele é N-acetilgalactosamina, tá bom? Só a prova, né? A prova tá aqui, o último concurso, Fundação Hemocentro de Brasília, analista de laboratório, concorre nesse cargo, biólogos, biomédicos e farmacêuticos. E essa questão caiu lá, olha só o que ele trouxe, prova 2017, IADS, trouxe o antígeno H, a fotinha do antígeno H, trouxe a fotinha do antígeno A e do antígeno B. Olha só, o H ele tem em comum, tá certo? Ó, se você olhar aqui, essa parte aqui é comum para os três. O que vai mudar? Que o H eu não absorvo nada aqui, né? Só é o H, tá certo?
Ixi, cadê a questão, gente? Tá, finge que vocês não viram aí. Vamos tentar interpretar. O A, eu adiciono essa estrutura aqui, tá certo? Por isso que é o antígeno A. E o antígeno B eu adiciono esse aqui, esse quadradinho escuro. E ele pergunta: considerando a figura apresentada que mostra o antígeno H servindo de estrutura básica para a formação dos antígenos A e B, assinale a alternativa que corresponde às respectivas terminações que caracterizam esses dois últimos. Ele quer saber o nome do A e do B. N-acetilgalactosamina e glicose. B, glicose e N-acetilglicosamina. C, glicose e galactose. D, frutose e N-acetilglicosamina. E E, N-acetilgalactosamina e galactose, né? Vocês já viram o gabarito aqui, mas com certeza vocês iam acertar, né? Por quê? Porque eu já tinha falado no slide anterior. Então cai esse tipo de questão, cai mais de uma vez, tá, gente? Trouxe um exemplo, mas existem outros, tá? A, N-acetilgalactosamina. B, galactose. O H é chamado de fucose. Beleza, gente? Alguma dúvida? Vai colocando no chat aí, vai colocando aí. Tá difícil, professor, tá fácil, tá tranquilo. Coloca aí só pra gente, no final, dar uma olhada aí, ver como que vocês estão recebendo essa aula aí. No final, deixo meu contato e, com certeza, estarei disponível aí para outros tipos de dúvida. Banca FGV, ó, FGV adora imunemato, tá, gente? Eu acho que o pessoal da FGV já trabalhou em banco de sangue. Olha só essa questão, que interessante. Os examinadores lá elaboraram essa questão, né? Apesar de ter um erro aqui, mas enfim, vamos ver aqui que é uma questão bem típico de banco de sangue, hemocentro, né? Enfim, e era para o cargo de biólogo da SES Amazonas, né? Não era nem para o cargo de banco de sangue, era para o cargo de análises clínicas da Secretaria de Saúde. Então ele trouxe o seguinte: um recém-nato apresenta um quadro de anemia hemolítica grave, com um grande aumento de bilirrubina indireta e teste Cummins direto positivo. A gente já falou sobre isso, né, gente? Espero que vocês fiquem claro aí o enunciado. A primeira coisa, a gente tem que entender o enunciado. A pesquisa de anticorpos regulares da mãe é positiva e seu fenótipo eritrocitário está mostrado no quadro a seguir. Então ele falou do fenótipo dele aqui, o fenótipo eritrocitário, que ele trouxe aí no quadro. Então vamos lá. Trouxe aqui o fenótipo, que é positivo, que é negativo, tá certo? E a partir daí ele faz o seguinte questionamento: os resultados da fenotipagem eritrocitária da mãe permitem excluir alguns anticorpos como causadores da doença hemolítica da criança. Assinale a opção que corresponde aos haloanticorpos que podem ser descartados no caso da questão. Então vamos interpretar aqui. Trouxe vários nomes de anticorpos aqui e falou o que você pode descartar ou não. Então aqui é o fenótipo. O fenótipo significa o quê? O que ele tem na membrana eritrocitária. O que ele nasceu, herdou geneticamente. A partir lá da genética da mãe e do pai, a gente tem o nosso fenótipo. Aquilo que a gente herda, né? O genótipo, que está no DNA. O fenótipo, que está expresso ali na membrana eritrocitária. Então o que é positivo é o que ele herdou. O que ele não tem, deu negativo, é o que ele não tem, não herdou, ele não tem esses antígenos aqui. Então ele é D positivo, C grande positivo, E grande, o QEL, celano, olha só, K maiúsculo chama QEL, K minúsculo chama celano. DUF A e DUF B negativos, KID, JK, KID A, JKB, KID B negativo, o A é positivo, o B é negativo. M positivo, N negativo, S grande positivo e S pequeno positivo. Esse é o fenótipo, né? O que ele herdou geneticamente e o que ele não herdou. E aí ele fala: os resultados da fenotipagem eritrocitária da mãe permitem excluir alguns anticorpos como causadores de doença hemolítica da criança. Por quê? Porque a gente só produz anticorpos contra aquilo que a gente não tem, tá certo? Então a gente produz anticorpos contra aquilo que a gente não tem. E ele falou: assinale a opção que corresponde aos haloanticorpos que podem ser descartados na questão. A, anti-D e anti-E grande. Então, se ele tem o D, ele pode produzir um anti-D? Não. Até poderia se fosse um alto anti-D. Só que ele falou aqui,
Haloanticorpos. Haloanticorpos, a definição, significa que são anticorpos contra antígenos não próprios. Não é autoanticorpo, né, que seria o contrário de haloanticorpo. Então, exclua anti-D, não pode ser. Anti é grande, pode ser? Pode. Olha só, pode ser. B, anti-D, pode ser? Não pode. Anti-KID A, pode produzir? Não pode também, porque se ele tem, não produz contra aquilo que ele tem. Anti-C pequeno, pode ser. Anti-KID B, pode ser. Isso aqui seria o gabarito, né? Essa questão, ela foi anulada porque ela trouxe um gabarito errado. Eu não entendi porque que não alteraram o gabarito, tá? Mas lá pelo gabarito oficial, ela foi anulada. Mas olha só, vamos interpretar. Para a gente não interessa, a gente tem que aprender. AD, anti-KID A, pode ser? Pode produzir um anti-KID A? Não, não pode. Anti-KID A não pode produzir. E anti-DUF B, DUF A, pode produzir um anti-DUF A. E A é anti-KEL, K maiúsculo, não pode, tá certo? E anti-C pequeno pode. Então o gabarito seria C, ela pode, que pode ser descartado em caso dessa questão, né? Ela pode produzir só o anti-C e o anti-KID B, só isso que pode produzir, tá certo? Agora eu estou numa dúvida, assinala que corresponde aos haloanticorpos que podem ser descartados. Ah, entendi. Eu acho que foi por isso que foi anulado, tá, gente? Foi erro meu aqui, por isso que foi anulado. Os anticorpos que podem ser são anti-D e anti-KID B. Mas se a gente olhar aqui, sempre vai ter um ou outro que não pode ser descartado, né? O anti-D, o anti-KID A poderia ser descartado? Pode. A B, na verdade, né? O que poderia ser descartado? Anti-D e anti-KID A, tá certo? Porque não pode ser anti-D nem anti-KID A. O que poderia ser, né, essa pergunta, quais os anticorpos que poderia ser produzido? Anti-C e anti-KID B, tá certo? Espero que tenha ficado claro, né? A gente produz contra aquilo que não temos na nossa membrana e contra aquilo que a gente não tem como produzir, visto que a gente herdou aquele antígeno ali, né? Então o sistema imune reconhece o que é próprio justamente para produzir anticorpos contra o que não é próprio, né? Então, princípio básico aí da imunologia, beleza? Vamos dar seguimento. E olha só, caiu mais uma questão para a gente fechar esse tema aqui e a gente conseguir interpretar. Você não errar esse tipo de questão, gente. Olha só, esse concurso técnico de laboratório hematologia e hemoterapia 2012. Então, para concurso técnico cai isso, tá, gente? Imagina analista da Hemobras, a chance de cair isso. Tem grande chance de cair uma questão desse tipo também, tá bom? A mesma coisa, olha só, ele trouxe aqui, caso 1, o fenótipo, aqui sistemas RH, sistema KEL, DUF, KID, MNS, e aqui o resultado. Aqui é o fenótipo dessa paciente, isso aqui não vamos entrar em detalhe, tá? Mas o que a gente já explicou anteriormente. O que tem essas hemácias aqui é o que está positivo, o que ela não tem é o que está o negativo aqui. Então são hemácias que a gente compra comercialmente para fazer a pesquisa de anticorpo irregular. Então aqui é o perfil, essa primeira linha aqui, o perfil da hemácia 1, e a segunda ali é o perfil da hemácia 2, perfil da hemácia 1, perfil da hemácia 2. E aqui a gente anota o resultado. E temos duas colunas, ele trouxe um conceito aqui que eu não falei, mas vou tentar explicar rapidamente aqui para vocês. Ele trouxe uma reação com LIS. O LIS é uma solução de baixa força iônica. Ele como se fosse uma salina, né, que a gente utiliza para diluir as hemácias, né? Salina 0,85%. É o nosso diluidor de hemácias de laboratório. Vou fazer teste de hemaglutinação. Posso utilizar água? Não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se você colocar água, colocar o sangue na água, diluir, vai hemolizar tudo. Você vai destruir, né? Por causa da tonicidade das hemácias, né? Para que a gente tenha uma solução isotônica, eu preciso diluir hemácia em salina 0,85%. Então o LIS é como se fosse uma salina, mas uma salina melhorada. Beleza? E eu fiz um teste com enzima. A gente utiliza algumas enzimas no laboratório. A gente pode utilizar papaina, por exemplo, ou bromelina. Papaina extraída do mamão, bromelina extraída do abacaxi. Tá? São enzimas que elas potencializam algumas reações. O que essas enzimas fazem? As enzimas, elas têm alguns sítios de ligação e destrói alguns antígenos. Com isso,
ela expõe outros antígenos, tá? Quais são os antígenos destruídos pelas essas enzimas que eu citei? Elas destroem antígenos do sistema Duff, destrói o Duff lá, o antígeno Duff da membrana. Então a hemácia que tem tratada com enzima, ela não tem Duff. O Duff aqui fica tudo negativo, porque ela arranca o Duff da membrana. E além disso, ela destrói o sistema MNS, tá? Então esse sistema MNS, todos esses antígenos são destruídos quando eu utilizo enzima, tá? Isso já caiu? Já caiu, tá, gente? Enzima, se falar de enzima, lembra, enzima destrói Duff e destrói sistema MNS, tá bom? Com isso, o que acontece? Ele expõe os outros antígenos, né? Eu dou uma limpada na hemácia, né? Na membrana da hemácia. Com isso, esses outros antígenos ficam mais expostos, né? E aí facilita a ligação do anticorpo. O anticorpo se liga mais fortemente a esses outros antígenos do sistema RH, sistema KEL, sistema KID. Com isso, eu potencializo reações para esses sistemas, tá? Explicação rápida aqui sobre a enzima para vocês não ficarem perdidos caso se deparem com um tipo de questão dessa. Então vamos lá, vamos ler o iniciado. A pesquisa de anticorpos irregulares é obrigatória como teste pré-transicional, tanto no soro do doador quanto no do receptor. Então isso está lá na portaria de consolidação, na RDC 34, é obrigatório fazer a PAI. O princípio da PAI, Cumbis indireto, tá? Cumbis indireto. Considerando o painel de hemácias marcados e que LIS é uma solução de baixa força iônica e ENZE são as enzimas, assinale a alternativa correta. E aí ele vai dar o seguinte. Aqui deu o resultado, olha só o resultado. Esse anticorpo, adicionei aqui o anticorpo, né? Adicionei o soro do paciente com a hemácia 1, fiz a leitura do teste, deu negativo, tanto no LIS quanto na enzima. Adicionei o soro com a hemácia 2, que é essa segunda hemácia aqui, deu positivo uma cruz com o LIS e deu positivo 2 cruzes com a enzima, tá certo? Vamos ler o gabarito para depois a gente interpretar. Para você que está em casa, pausa aí e tenta matar essa questão aqui. Se você ficou em dúvida, vamos interpretar comigo agora. A. Trata-se provavelmente de alto anticorpo. B. Trata-se provavelmente de anticorpo anti-MNS. C. O anti-KEL está excluído. D. Anti-DFA como anticorpo único pode explicar o padrão de positividade. E E. Anticorpo anti-E não pode ser excluído. Então vamos interpretar para você não errar esse tipo de questão. Trata-se provavelmente de alto anticorpo? Não. Por quê? A gente não tem o teste do alto anticorpo. Em geral, a gente pode fazer... É feito, né, quando a gente tem um resultado positivo, a pesquisa do autoanticorpo. O autoanticorpo é como se fosse uma terceira célula aqui, só que é a célula do próprio paciente. Eu diluo a hemácia do paciente e testo o soro dele com a hemácia dele. Se for um autoanticorpo, o soro dele vai reagir com a hemácia dele, então indica que ele tem um autoanticorpo. Ele não fez teste de autoanticorpo, ele não sinalizou que nenhum autoanticorpo, então não tem nada a ver com autoanticorpo, a gente não pesquisou, não posso marcar esse gabarito. A B, trata-se provavelmente de anticorpo anti-MNS? Não. Por que não? Lembra que eu falei que o MNS é destruído pela enzima? Se fosse um anti-M, ou um anti-N, ou um anti-S, o que teria acontecido aqui? Quando eu uso as hemácias tratadas com enzima, essa reação deveria dar negativo. Por quê? Porque se for um anti-N, por exemplo, é um anti-N, olha só. O anti-N reagiria, célula não reagiria na 1, porque não tem na 1, e reagiria na célula 2. Por quê? Porque deu positivo na célula 2. Poderia ser um anti-N? Pelo LIS, poderia sim. Agora, pela enzima, não. Por quê? Porque na célula tratada com enzima, o N foi destruído. Então, esse N aqui, o enzimático, é negativo. Então, se deu positivo com enzima, eu já excluo esses anticorpos MNS e excluo anticorpos do sistema Duff, tá bom? Então não pode ser A, B como gabarito. O anti-KEL está excluído? Olha só, o KEL
o K maiúsculo, tá? Olha, eles colocam até aqui, sistema Kell. Aí vem K maiúsculo, K minúsculo. Professor, qual que é o Kell? O Kell, K maiúsculo. O Kell minúsculo é chamado Celano, não tem nada a ver, foi descrito lá na década não sei de qual, e alguém deu esse nome de Celano para ele, tá, gente? Mas o K maiúsculo é o nome do sistema. Existe o sistema Kell e o antígeno Kell. Então ele está falando do antígeno Kell. O anti-Kell está excluído? Não. Por quê? Porque o anti-Kell justamente é o mesmo padrão que é esperado, né? Não tem o Kell na 1 e tem o Kell na 2. Não reagiu na 1 e reagiu na 2. Pode ser um anti-Kell? Pode ser um anti-Kell. O anti-Kell, ele é potencializado para a enzima? É potencializado pela enzima. Por quê? Porque ele não é destruído pela enzima. Se ele não é destruído, eu potencializo o sistema Kell, o sistema RH e o sistema KID. Então, uma cruz aqui, quando eu usei uma massa tratada, né, aquela é massa que tem mais sítios expostos, eu tenho uma reação positiva, então não está excluído, o gabarito não pode ser esse. Anti-DAFA como anticorpo único pode explicar o padrão de positividade? Então ele falou anti-DAFA. Olha só, anti-DAFA não reage na 1, não tem DAFA na 1. Beleza. Reagir na 2 e tem DAFA na 2. Pode ser um anti-DAFA? Usando o LIS como padrão, pode. Mas quando eu uso o LIS mais a interpretação com a enzima, o que acontece na enzima? A enzima destruiu o DAF. Se destruiu o DAF, o anticorpo não tem onde se ligar, não pode ser anti-DAFA, tá certo? Porque teria que dar negativo aqui se fosse um anti-DAFA. Então, não posso colocar esse gabarito. E a anticorpo anti-E não pode ser excluído. Isso é uma verdade. Olha só, o anti-E não reage na 1 e reage na 2. O E não está presente na 1 e está presente na 2. É potencializado para a enzima? Sim. Anticorpos do sistema RH são potencializados pela enzima, então explica a reação. Eu posso afirmar que é um anti-E grande? Eu não posso afirmar, porque poderia ser um anti-C pequeno também. Olha só, o mesmo padrão, negativo na 1, positivo na 2. Poderia ser um anti-Kell? Poderia ser um anti-Kell. Poderia ser um anti-KID B? Poderia ser, ó, negativo na 1 e positivo na 2. Então eu não posso excluir, por isso que é o gabarito. Para falar qual é o nome do anticorpo, o que eu tenho que fazer? Fazer o painel de hemácia, o painel de identificação. É o mesmo princípio, tá, gente? Só que a diferença é que em vez de usar uma, eu vou usar 11 células. Então imagina só essa tabela aqui com 11 células para baixo e aí 11 resultados para interpretar. Então, no final, o padrão aqui geralmente vai bater com somente um perfil específico, né? Eu não fico em dúvida entre 2, 3. Aqui eu fiz uma triagem. Eu direcionei, pode ser um anti-E, pode ser um anti-C pequeno, um anti-KID B, um anti-Kell, e o painel vai identificar desses 4 que eu fiquei na dúvida, realmente é um anti-E grande ou um anti-C pequeno, porque daí eu utilizei 11 células diferentes para fazer a identificação. Beleza, gente? Então, gente, espero que vocês tenham aprendido aqui, né? Falamos ABO, falamos sistema... falamos aqui sobre os sistemas ABO, sistema RH, falamos doença hemolítica, falamos de cúmulo direto, cúmulos indireto, pesquisa de anticorpos, tá? A gente vai fechar a live por aqui, né? A gente já passou aqui quase 2 horas de live, né? Muito conteúdo, eu estou com a cabeça doendo, muita coisa. Não se desesperem, tá, gente? Como eu falei, essa live vai ficar aqui disponível para vocês. Assistam aí, quem tem dúvida, ou até para reforçar o conhecimento, é importante vocês voltarem aqui. Tem a opção de vocês voltarem e assistir esse conteúdo, né? Não é fácil, como eu falei, Imunemato é um mundo gigante de informações. A gente trouxe aqui um filtro, né, daquilo que vocês precisam saber, é o mais importante dentro da imunologia, da imunematologia, tá? E espero que tenha ajudado vocês aí. Com certeza é um material que a gente prepara com carinho aqui, para que vocês cheguem um pouco mais preparados para a prova. Esse é o nosso objetivo aqui. O objetivo dessa live é justamente trazer o conhecimento para
que você fique um pouco mais seguro aí na hora de fazer a prova. Não é objetivo em aprender imunemato, aprender hemoterapia ou banco de sangue. Para isso a gente tem a nossa pós-graduação aí, são vários e vários módulos aí que a gente disponibiliza para os nossos alunos. Introdução à imunomatologia, a gente vai falar de todo o ciclo do sangue, a gente vai falar de coleta de amostra, a gente fala sobre processamento do sangue, né? São modos de processamento, a gente vai falar sobre gestão de banco de sangue, tá? Uma disciplina importante aí que a gente tem dentro aí do profissional que atua nessa área, é importante ele conhecer. Imunomatologia, a gente vai falar de sorologia, a gente vai falar de NAT, transfusão, enfim, é um corpo de professores multidisciplinares, professores que atuam em agências transfusionais, professores que atuam no hemocentro, professores que atuam na gestão. Então a gente tem aí uma pós com certeza diferenciada para que nossos alunos saiam preparados e com certeza saiam seguros para atuar dentro de um hemocentro, dentro de um banco de sangue. Com certeza é um mundo que existem várias oportunidades aí, a gente tem no Brasil todo concursos de hemocentro, a gente tem processos seletivos para bancos de sangue particulares ou não, né? Enfim, com certeza é um diferencial para esses alunos aí, ter todo esse conteúdo aí para aumentar agregar no seu aprendizado, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço aí para vocês, Denise, um abraço Denise, que está aqui com a gente desde o início aí, aula maravilhosa, obrigado aí por estar aqui online até esse horário aqui, acompanhando a gente, né? Foi uma honra estar aqui com vocês, espero que vocês se saiam bem e qualquer dúvida estarei disponível e entre em contato, que com certeza será uma honra atendê-los, tá certo? Então fechamos aqui, quem sabe a gente vai fazer outras lives, né? Não temos programado ainda, mas quem sabe em breve a gente faz outras lives falando um pouco mais sobre outros conteúdos também dentro da hemoterapia, que é importante o aluno ter o conhecimento. Valeu? Um prazer, fiquem com Deus e boa prova para quem está aí se preparando nesse concurso aí. Com certeza será um caminho importante aí, a aprovação vai ser uma bênção aí na vida de vocês. Espero que tenham sucesso aí nessa caminhada. Um abraço e até a próxima.